E o Mbappé conseguiu. Jogada de mestre do presidente do Flamengo. Grande notícia no Mengão. Abel Ferreira começa o ano resgatando o passado, dando chilique e detonando o Flamengo. Tudo sobre a estreia no Campeonato Carioca. Vai pra cima deles, garotos do Ninho. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Depois de muito tempo, hoje é dia de Mengão! Domingo maravilhoso e abençoado para você, uma excelente semana, é a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, vai para cima deles, garotos do Ninho, vamos falar muito desse jogo e eu quero que você tenha um domingo abençoado, você e toda a sua família. Olha, é a semana do milhão, hein? Dia 16, próxima sexta-feira, você concorre a 1 milhão no Pix do Milhão, vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição para você adquirir já seus pontos. Hoje está com promoção, então aproveite e concorra a R$1 milhão na próxima sexta-feira. O link está aqui no comentário fixado e na descrição. Bom, tem muito assunto para a gente falar nesse vídeo. Tem uma jogada de mestre do Mbappé, ele conseguiu. É a grande notícia no Flamengo que vocês vão saber já já. Mas eu queria começar esse vídeo falando aí da lista dos relacionados para essa partida que acontece daqui a pouco, 18 horas, no Raulino de Oliveira contra a Portuguesa. Esse jogo, gente, é da 5ª rodada, mas precisou ser antecipado por conta lá das datas da Supercopa do Brasil e do início do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo estreia hoje já na 5ª rodada e depois volta ao normal. A primeira rodada é contra o Bangu. Inclusive, todos os ingressos já foram esgotados para esse jogo, o Bangu informou, e a gente vai trazer aqui todos os detalhes. Primeiro eu quero dizer que todos os atletas relacionados para o jogo de hoje são cria do Ninho. Isso mesmo, você acompanha aí na tela os 24 jogadores que vão daqui a pouco para a Volta Redonda enfrentar a Portuguesa, são formados no Ninho do Urubu. E a lista de relacionados tem alguns nomes conhecidos, como o Alacian, Pablo Lúcio, João Vitor, Carbone e muitos outros. Então você acompanha aí a lista dos relacionados, que tem Alan Santos, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, Daniel Salles, David Viana, Douglas, Eduardo Klazen, Germano, Guilherme Gomes, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Wallacian e Wanderson, aí os relacionados do Flamengo para essa partida. Eu, depois de muito tempo, vou soltar o grito. Hoje é dia de Mengão, vai pra cima deles. É a estreia, né? E vamos falar tudo sobre esse jogo, né? Já que a gente entrou aqui no detalhe, o Flamengo, apesar de ser o mandante, esse jogo vai acontecer em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, porque o Maracanã está passando por reforma. Sempre nesse início de ano, né, eles melhoram lá o gramado para aguentar o tranco de tantas partidas de Flamengo e Fluminense, né? Os dois atuam lá. De vez em quando o Vasco também faz um joguinho lá, foi assim na Copa do Brasil, Botafogo e tudo mais. Então, o Maracanã está fechado. Essas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Flamengo joga em estádios alternativos, podemos dizer assim. E as novidades, né? Nesse ano, no Cariocão 2026, a taça terá o nome do Apolinho, velho Apolo, que faleceu em 2024. Eu que trabalhei aí durante 10 anos com o Apolinho na Super Rádio Tupi, aprendi muita coisa com o Apolinho, muito rubro-negro, um dos maiores comentaristas que eu tive a honra de conhecer e trabalhar, e fez justiça aí, né, a Ferg, pessoal da Ferg aí do Campeonato Carioca, de homenagear o jornalista Washington Rodrigues, o Apolinho, o velho Apolo. Tem uma frase muito emblemática do Apolinho, quando o Penido estava narrando, né, o gol do Pet, 2001. O Apolinho manda assim do nada: e acaba de chegar São Judas Tadeu. E aí o Pet cobra aquela falta
que até hoje o Elton está procurando aquela bola e a gente conquista o título. É realmente uma lembrança histórica daquele Campeonato Carioca de 2021. Então tá aí, Apolinho, troféu Apolinho, agora o Cariocão de 2026. Bom, o campeonato voltará aí, depois de anos, a ter premiação, né? O campeão vai receber 10 milhões de reais e o vice-campeão vai receber 5 milhões de reais. E as fases classificatórias também nós teremos premiações, né? Quem se classificar para as quartas de final, quem se classificar para as semifinais. Bacana, isso aí é um incentivo, né? Até para os clubes de menor investimento, né? Chegarem lá e ganharem aí alguma grana. O Flamengo, que é o atual campeão carioca, teve aí o ano dos sonhos, né? 2025, ganhou quase tudo, títulos importantes, Brasileirão, Libertadores da América, quase, se não fosse eliminado ali de repente na Copa do Brasil, pelo Atlético Mineiro, conseguiria de repente um feito, né? Essa tríplice coroa. Mas o Flamengo começou o ano campeão da Supercopa do Brasil, e que seja assim em 2026, né? Naquela oportunidade ganhamos do Botafogo e agora vamos enfrentar o Corinthians. Ganhamos o título carioca, ganhamos o brasileiro, ganhamos a Libertadores. Fomos lá, né, para Doha, no Catar, fazer aí a final com o PSG. O Flamengo ainda conquistou 2 títulos lá contra Cruz Azul e Pirâmides. Então que esse ano seja ainda melhor, né, maior do que 2025. Bom, a gente tem aqui a provável escalação do Flamengo, do técnico Bruno Pivetti, uma escalação recheada de garotos, né? Aliás, só garotos no jogo de hoje, até porque o elenco principal ainda está de férias. Eles não começaram nem a pré-temporada ainda. A reapresentação do Flamengo está marcada para amanhã, dia 12 de janeiro. Então, só tem garoto lá em Volta Redonda. E a gente tem a provável escalação com o Léo Nanete no gol, Daniel Salles na lateral direita, João Vitor e Iago, uma dupla muito conhecida na zaga. Inclusive, eles figuraram, né, no time principal, relacionados para algumas partidas, mas foram pouco utilizados aí pelo técnico Felipe Luiz. Johnny na lateral esquerda. Aliás, o Johnny foi muito bem contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, no empate em 3-3. Pablo Lúcio, Bruno Xavier e Guilherme no meio-campo. Na frente nós temos Joshua, Douglas Telles, que também marcou contra o Mirassol, e o Alacian, o mais experiente aí da garotada no jogo de hoje. Muita gente perguntando, né, sobre o Ryan Roberto, né? Não vi o Ryan Roberto na lista dos relacionados, o que houve, o que aconteceu, Rafa? O Ryan Roberto é a única baixa do Flamengo, ele está lesionado, por isso não foi ao jogo. Trazer aqui a provável escalação da Portuguesa Carioca, com Douglas Borges, Luiz Gustavo, Jadson, Lucas Costa e Moretti. Henrique Rocha, William Gutenberg e Anderson Rosa. Na frente, Guilherme Mendes e o Elber. Apita o jogo Pierre Dias dos Santos. Auxiliar número 1, Daniel de Oliveira Alves Pereira. Auxiliar número 2, Júlio César Souza Gaudêncio. E no VAR, temos VAR em todas as rodadas do Campeonato Carioca, isso desde o ano passado, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Vamos torcer, né, gente, para que a arbitragem trabalhe direitinho, que a gente não tenha qualquer tipo de problema nesse jogo, nessa estreia do Campeonato Carioca, né? Porque é sempre uma reclamação, o pessoal reclama muito aí, né, da arbitragem, e vamos começar bem já no Campeonato Carioca para dar o exemplo aí para as outras praças. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar. Quanto que você acha que vai ser? Garotos do Ninho contra a Portuguesa. Vai pra cima deles, Garotos do Ninho. O Flamengo tá com uma molecada muito boa, hein? Aliás, fizeram bonito contra o Mirassol. Conseguiram arrancar um empate lá. E é sempre muito difícil jogar lá no interior de São Paulo. Mirassol completinho, 3-3. Fizeram bonito aí os Garotos do Ninho, que hoje vão para esse confronto aí contra a Portuguesa. Bom, vamos falar aqui da transmissão. A Globo e a Premier, né, transmitem ao vivo esse jogo, mas eu quero dizer o seguinte, que o BAP deu aí uma tacada de mestre. O BAP conseguiu, foi uma das promessas de campanha dele. Ele não conseguiu implementar isso no seu primeiro ano, mas no segundo ano já começou, e isso pode ser o início de algo grandioso no Flamengo. Talvez seja a melhor notícia do ano para quem está fora do Brasil.
E existem muitos rubro-negros que residem fora do Brasil e ficam procurando onde assistir, né, os jogos do Mengão com imagens. O Flamengo anuncia que transmitirá a partida de hoje para o mundo inteiro através do seu canal oficial, a Flamengo TV, com imagens, exceto o Brasil. Mas quem está fora do Brasil, em qualquer país, em qualquer galáctica, é só acessar Flamengo TV. Tá aí em Júpiter, em Marte, em Vênus. Coloca aí Flamengo TV, você vai acompanhar ao vivo. E a transmissão é simultânea em português e também em espanhol. E olha quanta gente que não é Flamengo vai poder assistir esse jogo. Lembrando que isso é muito além de uma transmissão com imagens, isso é a internacionalização da marca. Tá? O Flamengo fechou aí com uma empresa mundial e vai gerar as imagens aí dos jogos do Campeonato Carioca. Muito legal, muito, informação excelente para quem mora fora. O Flamengo tem torcidas gigantes nos Estados Unidos, em Portugal, em vários países na Europa, países da África, enfim, no mundo inteiro tem rubro-negro. E agora eles vão poder assistir aos jogos, né, com imagens. É claro que nesse início serão os garotos do Ninho, mas a partir da quinta rodada já vai ter aí o time principal do Flamengo. O início é no Campeonato Carioca. Imagina se a gente tiver jogos do Flamengo nesse mesmo formato, transmitindo para o mundo todo, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Gente, é só o início, é a revolução, é o que o BAP quer fazer e está iniciando o processo. Uma grande notícia, está todo mundo comemorando. Quem está fora do Brasil vai poder assistir o Flamengo com imagens na Flamengo TV. Quem está no Brasil vai acompanhar na Globo ou no Sport TV. Por enquanto, hein? Por enquanto, porque vem coisa boa aí pra frente. Bom, para fechar aqui, vamos falar desse chilique dado pelo Abel Ferreira. Amigo, o Abel Ferreira já começou o ano falando do Flamengo. É impressionante, eu fico imaginando o Réveillon do Abel Ferreira falando, aquela falta que o árbitro deu na final da Libertadores, aquele jogo que a gente perdeu lá, pro Flamengo no Maracanã, se o árbitro tivesse expulsado, se tivesse feito aquilo, se tivesse feito isso, eu fico imaginando como é chato o Abel Ferreira e agora não tira o Flamengo da boca. Já começou 2026 assim, dando chilique. Olha só, o Palmeiras venceu ontem a Portuguesa Paulista, na estreia do campeonato, né, por 1-0, né? Foi um sufoco para o Palmeiras vencer, gol do Luiz. E aí, ele foi perguntado como que o Palmeiras começa o ano. Ele se mostrou querendo uma temporada bem diferente. Aí o Abel Ferreira disse, começo com orgulho ferido e um pouco de raiva. Por algumas coisas sob meu controle e outras não. Espero que não se repita. Deixa eu dar uma dica. E quem sou eu para dar uma dica para o Abel Ferreira? Não é bom começar o ano assim, com orgulho ferido não, com raiva não. Isso é muita negatividade, né? Isso traz ainda mais negatividade. Tem que começar o ano de peito aberto, né? Revitalizado, revigorado, né? Propício a mudanças, né? Esquecer todas as coisas negativas de 2025, né? Tudo que foi ruim e pensar só em coisas boas, pedir a Deus coisas boas. Mas quem sou eu para dar uma dica dessa pro Abel Ferreira, né? Que deve ser um cara amargurado, deve ser um cara que não aceita perder, deve ser um cara que quer vencer a todo custo. Então, deixa como tá. Bom, ele relembrou ontem a ira que ficou com a não expulsão de Pulgar na decisão contra o Flamengo na Libertadores. Não sei se o VAR da Libertadores era diferente desse, porque ontem o VAR foi bem, aí ele usou esse exemplo, esse argumento na coletiva e completou. Mas é muito triste quando você vê um lance muito pior do que aconteceu e numa final de Libertadores com supostamente
árbitros top. Tá aí a prova. Como o treinador do Palmeiras às vezes é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras chutou a gol, foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém vai tirar do título do Flamengo. Ele quer dizer que o Flamengo foi campeão na Libertadores contra o Palmeiras com asterístico. Ele não vai esquecer essa história jamais. E é por isso que eu falo, essa temporada de 2026, jogos contra o Palmeiras, campeonatos disputados contra o Palmeiras, o Flamengo tem que disputar uma Copa do Mundo, tem que entrar com a raça dobrada, tem que entrar com a técnica dobrada, a vontade, sangue nos olhos, porque eles vão fazer de tudo para atrapalhar o nosso ano, seja na arbitragem, na reclamação, dentro de campo, na pancada, enfim. Mas essa é a versão Abel Ferreira 2026. Já começou assim, já começou chato, arrogante, dando chilique, amargurado. Mais amor no seu coraçãozinho, Abel Ferreira. E se o Flamengo ganhar tudo de novo, acho que ele não aguenta, ele pede o boné e mete o pé do Brasil e vai embora. Bom, a gente não tem nada a ver com isso, né? O Flamengo tem que fazer aí a sua parte, mas que ele já começa 2026 desesperado, e isso é chato, né? Isso é muito chato. Aliás, o Abel Ferreira, ele pode ser um grande treinador. Conquistou vários títulos aqui com o Palmeiras, mas é um cara muito chato. Para mim, ele é chato demais. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se nada acontecer até o jogo, a gente já deixa o convite aqui para o pós-jogo Flamengo e Portuguesa, a primeira rodada, quinta rodada do Campeonato Carioca, mas é a estreia do Mengão, os garotos do Ninho aí, né, às 18 horas no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!